aí, galera ligada aqui no canal Futeba, aqui quem fala com vocês é o Léo, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, como vocês sabem, toda sexta-feira, tanto eu quanto o Michel, a gente vem aqui no canal para falar tudo o que aconteceu de mais importante no mundo da bola, e não tem como a gente falar de outra coisa dessa vez do que Olimpíadas. Sim, a seleção brasileira que já efetuou aí seus 4 jogos dentro das Olimpíadas, e vem fazendo uma belíssima campanha até aqui, né, Michel? Os jogos mais importantes, digamos assim, os testes de fogo, e principalmente o principal teste que foi contra a equipe da Alemanha, o Brasil e principalmente o Richarlison foi muito bem, não é mesmo? É isso, Leonardo. Olá a todos que acompanham o canal Futeba. A seleção vem muito bem, né? Conseguiu aí a classificação na primeira colocação do seu grupo, né? O grupo D, 2 pontos à frente da Costa do Marfim. Só que muita gente vai pensar, pô, mas não era o mesmo grupo da Alemanha? Era sim, só que a Alemanha não avançou, não conseguiu a sua vaga para o mata-mata. O Brasil inicia a sua trajetória nas Olimpíadas com um primeiro tempo arrasador diante da seleção da Alemanha, né? Onde conseguiu ali abrir um 3-0 e poderia ter sido mais. Teve mais de 5 chances claras, por exemplo, a seleção brasileira naquele primeiro tempo. A Alemanha, no segundo tempo, melhora, dá alguns sustos e chega a diminuir o placar para 3-2. Aí no finalzinho, o Paulinho, que saiu do banco, jogador do Bayer Leverkusen, acabou fazendo o 4º gol e sacramentando a vitória na estreia. Então o Brasil, que no primeiro tempo foi muito bem, no segundo tempo deixou a desejar. Aí veio o segundo jogo, onde o Brasil encarou a seleção da Costa do Marfim, que tem jogadores conhecidos, hein, Leonardo? Diallo, atacante, jovem jogador do Manchester United, e 2 acima da idade que eu vou te dizer, hein? Jogariam em várias seleções, até mesmo que não fossem olímpicas, né? O Bailly, zagueiro do Manchester United, e também o Kessié, volante do Milan. Os dois jogam na seleção olímpica da Costa do Marfim. São os principais jogadores hoje, né? A seleção da Costa do Marfim, que já teve Didier Drogba, Samuel Kalou, o próprio Zaha, que chegou a jogar pela seleção inglesa, no fim acabou jogando mesmo pela seleção da Costa do Marfim. Poderia ter sido esses um dos acima dos 23 anos, né? Mas é uma seleção muito boa, como tu falou. O Bailly, infelizmente, sofreu nos últimos anos com muitas lesões no Manchester United, mas é um excelente zagueiro. E o Kessié também, no Milan, um dos principais jogadores. Exatamente. Jogando contra equipes olímpicas, esses dois fazem a diferença. E foi o que a gente viu no Brasil, né? No jogo contra o Brasil, melhor dizendo, né? Que foi um empate de 0-0, onde o Brasil teve diversas chances também, mas não conseguiu concluir a gol, porque a Costa do Marfim é uma seleção fisicamente muito interessante e que tem 2 jogadores acima da média, que é o Bailly e o Kessié, que ajudaram muito a Costa do Marfim no momento defensivo. E o Brasil teve um expulso nesse jogo, que é o Douglas Luiz, que ficou de fora do terceiro jogo. Então, jogar com a menos contra a Costa do Marfim também prejudicou para tentar buscar uma vitória. E o jogo que fechou, né, a fase de grupos foi contra a Arábia Saudita, uma das piores seleções da Olimpíada. A Arábia Saudita, assim como a África do Sul, as duas não pontuaram, tá? Perderam os 3 jogos da fase de grupos. E o Brasil foi lá e conseguiu uma vitória, mas não foi tão simples como parece não, hein, Léo? O Brasil sai na frente com o gol do Matheus Cunha, mas a seleção da Arábia Saudita busca o empate numa falha do Diego Carlos e do Daniel Alves, né? Numa bola cruzada, uma bola aérea, numa cobrança de falta. E o Diego Carlos, que tinha falhado na estreia contra a Alemanha em um dos gols, voltou a falhar nesse jogo também. E não pode, né? Tanto o Diego Carlos como o Daniel Alves são os mais experientes do setor defensivo e eles que têm que mostrar ali segurança no setor acabaram indo mal nesse lance, né? Mas o Brasil tinha metido bola no travessão com o Richarlison, Bruno Guimarães tinha dado chute perigoso também. Depois, no segundo tempo, tem uma chegada do Matheus Henrique, foi o substituto, jogador do Grêmio, né? Está prestes a ir para o Sassuolo, inclusive, a trocar o Grêmio pelo futebol italiano, mas enfim, esse assunto para o mercado da bola, para outro vídeo, né, Léo? O Matheus Henrique acabou chutando em cima do goleiro, o Matheus Cunha na sobra, né? O jogador do Hertha Berlim chutou na trave. Então, o Brasil que criava muitas chances claras. E aí o Richarlison apareceu para fazer 2 gols importantes, né? O Richarlison tem 5 gols em 3 jogos. Foi um reforço de última hora e fundamental, porque tinha tudo para o Pedro ser convocado. O Richarlison acabou indo no lugar porque o Flamengo não liberou o Pedro e o Richarlison virou o grande nome da seleção olímpica. Então o Brasil não jogou tão bem assim no conjunto da obra nos 3 jogos,
mas conseguiu 2 vitórias, uma delas contra a Alemanha, inclusive, e teve um empate ali contra a Costa do Marfim, que dá para a gente dar um desconto, porque teve a expulsão do Douglas Luiz, né, Léo? Só pegando ali na linha ali dos jogos, na linha do tempo, se a gente for pegar ali o jogo contra a seleção alemã, que também teve um expulso, né? No caso, a seleção da Alemanha teve Arnold, um jogador expulso, isso, e acabou se complicando. Porém, o Brasil fez a sua parte, ganhou de 4-2, levou dois gols muito rápido, porque é normal a seleção, ou seja, o time que está com a mais, dar aquela pressão e relaxar um pouco, né? Na questão do contra-ataque, na questão mais defensiva. E foi ali o erro, foi ali que o Brasil levou os 2 gols, mas foram apenas algumas escapadas circunstâncias do jogo, né? Mas o Brasil não jogou, nossa, de encher os olhos, né? Teve gol do Paulinho, enfim, mas jogou bem. Depois veio o jogo contra a Costa do Marfim, que tu bem ressaltou, né? O Brasil, sim, se complicou. Dessa vez, quem foi expulso foi o jogador brasileiro, Douglas Luiz, fez falta no último homem, enfim. Ele nem contestou a expulsão, né? Simplesmente só saiu de campo ali, claro, ficou chateado por ser expulso e não conseguir ajudar o grupo. E no jogo seguinte, contra a Arábia Saudita, que foi o último jogo, vem o Matheus Henrique como substituto. O Matheus Henrique que não vive um bom momento na equipe gremista, assim como a equipe por inteiro. Claro que o Matheus Henrique não é o culpado, mas a equipe inteira do Grêmio não vem muito bem, vem mal, né? Tanto que trocou de técnico recentemente. Luiz Felipe Scolari assumiu a equipe gremista no lugar do Thiago Nunes, mas enfim, voltando a falar da seleção brasileira olímpica. Matheus Henrique substituiu, fez o que ele sempre faz, que não é aquele jogador que vai ter muito destaque, não vai aparecer muito, mas fez o que deveria ser feito. Fez o arroz com feijão, fez o simples, fez algumas boas jogadas e substituiu bem ali o Douglas Luiz, apesar de que eu acho que não são das mesmas características fio a fio. Eu acho o Douglas Luiz mais marcador do que o próprio Matheus Henrique. Eu acho que o Matheus Henrique ele pode sair mais que o Douglas Luiz, enfim. São características um pouco diferentes, mas que se assemelham em alguns aspectos. Agora, falando sobre o jogo de amanhã. O jogo de amanhã é entre Brasil e Egito. Então, é um jogo... Brasil... Agora eu não me lembro, mas eu acho que é Brasil e Egito, né, Michel? Se eu não me engano. É isso, Brasil e Egito, amanhã a partir das 7 horas da manhã. Eu tava com o México na cabeça, só que o México é o outro jogo. O Brasil pode pegar o México se o México passar do outro lado e os dois se enfrentam na semifinal. Eu tô projetando aqui, obviamente, quem que vai passar do outro lado. Só que o Brasil primeiro... México que pega a Coreia do Sul, né? Isso. Primeiro, o Brasil tem que passar aí pela equipe do Egito. Minha opinião é que passa. E outra coisa, a gente tem que ressaltar as atuações do Richarlison. Mas é seleção olímpica. Tudo bem, só que o Richarlison vem arrebentando. E para mim, hoje, o Richarlison, ele atingiu outro patamar de outros anos atrás. Hoje, o Richarlison é um jogador importante, até mesmo na seleção principal e no próprio Everton. O Richarlison, que por muitos anos foi, digamos assim, um operário na equipe do Everton, tinha alguns bons momentos, aparecia em alguns jogos. Claro que devido ao tamanho do Everton e o que o Everton briga na Premier League, o Richarlison ele não consegue tanto destaque assim, mas na medida do possível ele vem jogando bem e já é um dos principais jogadores da equipe do Everton e se tornando aí muito importante para a equipe brasileira, e nem tenho que falar da participação dele agora nos Jogos Olímpicos, né? E a gente pode, inclusive, pescar também alguns outros jogadores que estão se mostrando muito bem na seleção olímpica e que podem dar frutos na seleção principal. Para quem não sabe, ontem, quinta-feira, eu e o Michel, a gente realizou uma entrevista muito bacana com o repórter jornalista Leonardo Baran. A gente falou sobre a carreira, sobre jornalismo esportivo e também, obviamente, sobre a seleção brasileira, que é uma das especialidades aí do Leonardo Baran. E nessa conversa, né, Michel, a gente comentou sobre a seleção olímpica e a gente chegou a falar sobre alguns jogadores, né? O próprio Baran citou o Matheus Cunha, que, como tu bem mencionou,
não havia sido convocado porque era o Pedro, que vinha sendo convocado para os amistosos. O Pedro acabou não indo, o Matheus Cunha foi, acho que iria do mesmo jeito, mas enfim, o Matheus Cunha é um jogador que se mostra muito importante, consegue dar mobilidade dentro do ataque, ali no ataque que outros jogadores eu não vejo que conseguem dar na seleção brasileira, é um jogador que dê essa mobilidade e também faça gols. E outros jogadores ali que a gente também discutiu, como o próprio Bruno Guimarães, Guilherme Arana, que eu acho que é um jogador muito mais preparado para a lateral esquerda do que qualquer um. Enfim, tem jogadores aí que podem servir a seleção principal, e o próprio Richarlison, que já vem na seleção principal e vem ganhando ainda mais destaque aí no futebol de uma maneira geral. Exatamente, Léo, tem alguns jogadores bem interessantes que poderiam sim jogar na principal. Como a gente comentou, eu falei ali com o Baran, né? Para mim, o Bruno Guimarães é titular absoluto. O Baran até fala, né, que são posições as que eu questionei que não são determinantes para o resultado final. E de fato ele está certo, né? O Brasil não vai ser campeão ou não por conta do Fred. Tem razão o Baran nesse sentido. Mas eu acho que o Bruno Guimarães acrescentaria muita qualidade ali no setor do meio-campo, porque ele é um jogador com visão de jogo. Inclusive, participa de um dos gols ali do Brasil na vitória contra a Arábia Saudita, um toque de cabeça para o Richarlison, né, e dá uma assistência. Então, o Bruno Guimarães é um cara que também tinha dado assistência no jogo de estreia contra a Alemanha, né, ele dá assistência para o gol do Paulinho, o quarto gol, e inicia a jogada do segundo gol do Richarlison no jogo. Ele aciona o Guilherme Arana, o Arana cruza pela esquerda e o Richarlison faz o gol de cabeça. E o Arana é outro, né? Eu vejo muita confiança aí no Guilherme Arana, um jogador muito regular, que vai bem no apoio, que vai bem na marcação. Eu acho ele mais completo do que o Alexandro e do que o Renan Lodge, embora os dois que eu citei joguem na Europa. E o Arana, ofensivamente, ele é muito bom, né? Ele tem um belíssimo chute, já fez golaço de fora da área pela seleção olímpica, e ontem contra a Arábia Saudita ele deu um chute ali do meio da rua que passou perto ali da trave. Então é um jogador que mostra muitas coisas boas, tanto defensivamente quanto ofensivamente, né? É isso, Léo. E falando também um pouco do Brasil, você citou ali o Matheus Cunha, ele é um jogador realmente que circula o campo, isso ficou muito claro, principalmente no jogo contra a Alemanha. Ele ficou marcado por errar um pênalti, né? E aí rebaixar o jogador porque errou um pênalti é sacanagem, né? Então a gente tem que analisar o todo, o que o Matheus Cunha produz para o time. Errou o pênalti, tá? Errou o pênalti, não precisou do pênalti para ganhar, foi 4-2 o jogo. E o Matheus Cunha é um jogador que circula o campo, que consegue recompor em alguns momentos e ajudar na transição ofensiva do Brasil, buscando a bola no meio campo. Ele fez isso contra a Alemanha, por exemplo, ele dá um passe para o Richarlison, e o Richarlison acaba não fazendo gol naquele primeiro tempo. E ficou muito claro esse vai e volta do Matheus Cunha, né, distribuindo o jogo e chegando para finalizar no jogo contra a Arábia Saudita, né, meu? E lembrando que o Matheus Cunha, ele jogou muitas vezes, a maioria dos jogos, eu diria, como um meio atacante na equipe do Hertha Berlim. Não jogou nem como centroavante e nem como segundo atacante, jogou como um meia. Mais meia ali do que propriamente atacante. Mas, enfim, uma mistura de falso 9 ali com meia. Então é um jogador muito, muito versátil. E aí agora, pode falar aí. Falando também que os jogadores que saem do banco no Brasil entram muito bem, né? O Brasil titular, a seleção do Jardim Olímpica, joga no 4-4-2, do meio para frente ali com o Bruno Guimarães e o Douglas Luiz, como esses dois meias. Aí tem o Antony de um lado e do outro o Claudinho. Então o Antony é um ponta que centraliza muitas das vezes as suas jogadas. O Claudinho é um meia que joga deslocado pela esquerda e que também centraliza. Então é muito interessante o perfil tanto do Antony como do Claudinho. São perfis diferentes, é verdade, mas os dois se complementam ali no meio campo, e na frente o Richarlison e o Matheus Cunha em 4-4-2. O Reinier entrou muito bem, jogador do Borussia Dortmund, emprestado pelo Real Madrid, entrou muito bem nesse jogo final aí da fase de grupos contra a Arábia Saudita. O Malcom é um jogador que vem entrando e dando a sua contribuição também. O Paulinho já entrou e fez gol. O Matheus Henrique está jogando bem na seleção, embora não esteja bem no Grêmio. Na seleção ele está dando conta do recado. Ele tem também um conjunto da obra mais interessante ali para fazer ele render do que no Grêmio, né? E o Brasil vai pegar um Egito, Léo, que está longe de ser um candidato ao ouro, né? Uma seleção
mediana, mas que conseguiu dar trabalho para algumas seleções fortes, tá? O Egito estreou empatando 0-0 com a Espanha. A Espanha é a seleção que tem o melhor elenco disponível para jogar a Olimpíada. Na minha visão, não pela bola que joga, mas pelos jogadores que tem, seria a principal candidata ao ouro. E foi 0-0, a Espanha não ganhou do Egito. Aí depois, na segunda rodada, o Egito perdeu 1-0 só para a Argentina. E na terceira rodada fez a sua parte e ganhou 2-0 da Austrália e avançou. A Argentina caiu fora no grupo, tá? E a Espanha, tão badalada Espanha, que tem 6 jogadores que disputaram a última Eurocopa, passou na fase de grupos vencendo um jogo só. A Espanha ganhou um jogo só, que foi contra a Austrália, 1-0, um jogo difícil. Gol do Oyarzabal, o jogador da Real Sociedad, no finalzinho do jogo. Então a Espanha não foi bem na fase de grupos, mas avançou. Outras favoritas que bailaram: a seleção da Alemanha, que a gente já citou, estreou com derrota para o Brasil, depois até vence a Arábia Saudita, mas com dificuldade, por 3-2, e na última rodada empata 1-1 com a Costa do Marfim e fica de fora, fica na terceira posição. E também a seleção da França, né? A seleção da França tinha Gignac, a gente lembra muito dele, né? Somos torcedores do Internacional, ele ajudou a eliminar o Inter com a camisa do Tigres em 2015. Mas lembranças, né? Mas lembranças, é. E o torcedor do Palmeiras não gosta muito dele, não, né? Ele fez o gol que eliminou o Palmeiras no Mundial de Clubes também de pênalti. Mas, enfim, o Gignac, ele foi bem, tá? Ele é o vice-artilheiro da Olimpíada com 4 gols, um atrás do Richarlison. Mas a França não foi bem. A França tomou uma goleada 4-1 do México logo de cara. Na segunda rodada venceu a fraquíssima África do Sul por 4-3. Eu citei, né? Tanto a África do Sul como a Arábia Saudita, 0 pontos. Então, as duas piores seleções, a França fez 4-3, conseguiu tomar 3 gols ainda da África do Sul. E na terceira rodada tomou um 4-0 do Japão. O Japão é uma das surpresas, tá? O Japão tem 100% de aproveitamento, venceu os 3 jogos e tem Takefusa Kubo, o Messi japonês, como é chamado, como seu principal jogador, jogou na base do Barcelona, pertence ao Real Madrid, já foi emprestado para o Mallorca, para o Villarreal, e na última temporada foi emprestado na segunda metade para o Getafe. Então é um jogador muito interessante que vem fazendo alguns gols importantes também para a seleção do Japão. Então Alemanha, Argentina, França, seleções tidas aí como favoritas, já caíram fora logo na primeira fase, Léo. A gente vê que tá disputadíssima, né, essas Olimpíadas. Eu pessoalmente acredito que o Brasil vai brigar por esse ouro, tem tudo para brigar, tem um elenco muito bom, tem um time montado pelo Jardine muito bem esquematizado, muito bem montado, muito bem encaixado também. Citou a seleção da Espanha, né, que talvez no papel seja uma das melhores seleções aí, que inclusive conta com um próprio Pedri, que é um dos destaques do Barcelona, uma revelação do Barcelona aí na última temporada, e inclusive estavam falando, né, que jogou a Eurocopa e depois já foi direto para as Olimpíadas, tem que dar um descanso aí pro guri, e vem jogando todos os jogos, né, eles perdeu apenas um jogo em todos esses, contando Olimpíadas, enfim, mas assim, o que dá pra gente projetar do Brasil? O Brasil pega o Egito, como tu falou, o Egito complicou a vida de algumas seleções, mas não é uma seleção que aparentemente vai dar tanto trabalho assim para o Jardine e companhia. Eu acho que a seleção consegue passar ali com um 2-0, até a gente pode fazer um bolão de quanto a gente acha que vão ser esses jogos aí, mas eu acho que passa ali em torno de uns 2-0 e provavelmente na semifinal o Brasil pegue a equipe do México. O México que sempre conta com uma base muito boa, sempre faz jogos frente ao Brasil que dá trabalho, tanto nas Olimpíadas quanto na seleção principal. Então, é uma seleção que o Brasil precisa abrir um pouco mais o olho. Claro que eu estou fazendo aqui futurologia, né? A gente não sabe quem que vai passar, quem que pode passar, só que o provável confronto aí que a gente pode ter na semifinal é Brasil e México, e realmente vai ser um teste de fogo aí para ver se realmente o Brasil está preparado para mais um ouro, né? É isso, o México sempre tem uma base muito interessante, é sempre um time bem organizado, e dessa vez tem um dos seus principais jogadores da seleção principal na Olímpica, acima da idade, Guilherme Ochoa, o goleiro, que não tem uma carreira brilhante em clubes, né, um goleiro irregular a nível de clubes, mas ele é um daqueles caras que quando veste a camisa da seleção se transforma. A gente tem alguns exemplos disso. O Diego Lugano, por exemplo,
foi um jogador que teve seus bons momentos ali no São Paulo, no Fenerbahçe da Turquia, em alguns outros clubes da Europa, mas teve uma carreira mais para o final acidentada. Mas com a seleção do Uruguai, ele sempre jogou no mais alto nível, o Diego Lugano. Eduardo Vargas, que até joga no Galo, né, no Atlético Mineiro. Ele nunca foi brilhante por clubes. Na seleção chilena sempre arrebenta, sempre deixa seus gols importantes. Então a gente tem esses casos. O Ochoa é um deles, só que o Ochoa é goleiro. É um goleiro que na seleção ele sempre fecha o gol, vai muito bem. Então, se o Brasil pegar o México na semifinal, vai ter trabalho, porque o Ochoa costuma ir bem, ainda mais em jogos contra o Brasil. Ele tem um histórico de pegar tudo quando enfrenta o Brasil, inclusive na Copa do Mundo do Brasil, lá em 2014. E Léo, depois de pegar o México na semi, projetando aqui uma possível semifinal se o México eliminar a Coreia do Sul e o Brasil eliminar o Egito, pode ter uma Espanha na decisão, hein? E aí é difícil. A gente pode até fazer um mano a mano rapidinho aqui, Léo, para ver quem é melhor. Vamos lá, então. Dá para fazer, vamos lá. Goleiros. Unai Simon, goleiro da Espanha, e Santos do Brasil. Eu acho que nem tem comparação, o Simon é muito melhor, né, Léo? O Santos realmente foi... não é um goleiro nem cotado, por exemplo, vamos dizer assim, para a seleção principal, não é um goleiro novo também, tem seus 30 e poucos anos. Eu acho que a Espanha, o Unai, leva a melhor nessa. É isso, o Unai Simon foi de vilão a herói na Eurocopa, né? Tem um gol que ele deixa a bola passar por baixo do seu pé contra a Croácia, daí depois ele acaba pegando pênalti e sendo o herói para a Espanha no jogo seguinte contra a Suíça, né? O Unai Simon, goleiro do Atlético Bilbao. Agora vamos para as laterais, tá? Lateral direita da Espanha tem um jogador pouco conhecido, tá? Que é o Óscar Gil. Óscar Gil é o jogador que atua no Espanhol da segunda divisão da Espanha, e o lateral direito da seleção brasileira é simplesmente Daniel Alves, que não vive o seu melhor momento, mas eu sou Daniel Alves. Mas eu acho que não tem discussão, é Daniel Alves, sem sombra de dúvidas. É isso, essa foi fácil até. Agora a lateral esquerda do Brasil tem o Guilherme Arana, do Galo, e a lateral esquerda da Espanha tem o Cucurella. Cucurella, para quem não lembra, o jogador revelado no Barcelona. Jogou muito no Barcelona B. É isso, teve um empréstimo muito interessante para o Eibar, onde se destacou, além de ter se destacado nas canteiras do Getafe também. Né? E agora é jogador do Getafe, pode atuar tanto no meio campo como na lateral esquerda, o cabeludo, né? O Cucurella, contra o Arana. Essa é difícil, vou deixar você começar, Léo. Olha, eu acho bem, num nível muito parecido. O Guilherme Arana, quando foi para a Europa, não deu certo, voltou para o Brasil, voltou jogando ainda melhor do que ele jogava no Corinthians. E vem se mostrando um jogador muito mais maduro. Eu vou de Guilherme Arana nessa. Curcuella é muito bem jogador, até difícil de mencionar nome espanhol. É Curcuella com dois L's, né? É isso, Cucurella. É Cucurella, isso. Até tem um R ali. Então, eu vou de Guilherme Arana. Acho que é um jogador que amadureceu muito. Apesar do Cucurella ser um jogador com um futuro muito promissor pela frente, mas eu vou de Arana nessa. Tô com você, vou de Arana. O Arana é muito regular, não foi bem na Europa, inclusive na mesma Espanha com Sevilha, depois na Atalanta, na Itália. Assim como o Cucurella também não conseguiu se firmar, né, tanto até hoje. O Cucurella que não se firmou em clubes grandes aí, mas está indo bem nos clubes menores da Espanha, digamos assim. Então, os laterais do Brasil e o goleiro da Espanha até agora. Vamos para a dupla de zaga, tá? Dupla de zaga da seleção da Espanha, né? Tem aí o Eric Garcia, que acabou de trocar o Manchester City pelo Barcelona, e o Pau Torres, que fez uma grande temporada no Villarreal. Essa é a dupla de zaga da Espanha. A dupla de zaga brasileira tem o Nino, do Fluminense, e o Diego Carlos, do Sevilha. Eu fico com a dupla espanhola, Léo. O Diego Carlos, eu tô na dúvida só se eu boto o Diego Carlos nessa seleção. Eu acho ele um jogador, por exemplo, muito maduro, é um jogador que vem se firmando dentro da Europa, dentro da equipe de Sevilha, como um dos principais zagueiros ali. Mas a dupla de zaga espanhola é muito boa, né? O Eric Garcia, que era jogador do Manchester City, foi para a equipe do Barcelona. É um jogador muito promissor, muito mesmo.
Só que eu acho que eu colocaria Diego Carlos no lugar do Eric Garcia e deixaria ali o jogador do Villarreal. É isso. E os meus votos, então, vão para a dupla de zaga espanhola e você mantém também Eric Garcia e Paul Torres, é isso, Melhor? Não, na verdade eu tiro o Eric Garcia e coloco o Diego Carlos e deixo o Paul Torres. Então, Paul Torres e Diego Carlos para mim. Tá, Paul Torres e Diego Carlos para você, para mim, Isso. Eric Garcia e Paul Torres. Na lateral esquerda, então foi a nossa primeira divergência, né? Na lateral esquerda a gente já definiu que é o Arana, então tem só essa dúvida aí na zaga. E no meio-campo, então, vamos para o meio-campo da Espanha tem 2 volantes também, o Zubimendi, da Real Sociedad, e o Mikel Merino, também da Real Sociedad, Merino, ex-Newcastle, Borussia Dortmund, revelar no Osasuna, e essa dupla da Espanha. A dupla brasileira tem o Bruno Guimarães, do Lyon, e o Douglas Luiz, do Aston Villa. Eu fico com a dupla brasileira. Eu também. Essa é bem parecida. Os dois jogadores do Real Sociedade são muito bons. Mas, assim, eu acho que Bruno Guimarães e Douglas Luiz são dois jogadores que se complementam muito. O Douglas Luiz vem fazendo uma excelente temporada dentro da equipe do Aston Villa. E para quem não sabe também, aí vai ter uma curiosidade, o Guardiola gostava muito do Douglas Luiz. Sempre gostou muito, sempre falou bem do brasileiro. Para quem não sabe, ele foi da base do Manchester City. Só que, infelizmente, acabou dando o azar, digamos assim, ou de pegar ali a época onde tinha a Touré e Fernandinho dentro da equipe, né? E foi os dois que monopolizaram, digamos assim, o meio-campo do Manchester City naqueles anos. Então, Douglas Luiz foi de empréstimo em empréstimo, acabou o contrato e ele foi parar no Aston Villa, mas é um jogador muito bom, muito interessante e que o próprio Guardiola via com bons olhos de ter no grupo. Então, e o Bruno Guimarães nem se fala, né? Vem jogando muito na equipe do Lyon. Então, para mim, sem dúvidas, é Douglas Luiz e Bruno Guimarães. É isso, você citou o Douglas Luiz, quando ele sai do Vasco para o Manchester City, o City empresta ele, depois de passar alguns jogos também na base, para o Girona, né? Ele ficou 2 temporadas jogando na Espanha, porque não tinha o visto de trabalho para jogar na Inglaterra. E quando ele consegue o visto, o City vende ele para o Aston Villa. E o Merino, ele é muito bom jogador, acabou não dando certo no futebol inglês, porém muito novo também, mas é um jogador muito interessante também. Eu fiquei um pouco na dúvida entre ele e o Douglas Luiz, mas vou de Douglas Luiz nessa. E agora o meio-campo ali são esquemas diferentes. Eles põem 4-3-3, o Brasil 4-4-2. Mas dá para colocar o Claudinho como esse meio armador, tá? Só para dar certo aqui o nosso mano a mano. Então, Pedri do Barcelona contra Claudinho do Bragantino. Acho que ficou covardia aí com o Claudinho. É Pedri porque é um jogador que vem se afirmando no Barcelona, né? Sempre dá conta do recado quando acaba entrando no decorrer das partidas, quando joga como titular. Enfim, eu não acho que não tem comparação hoje. Para mim é Pedri. Para mim também Pedri. Não à toa o Ronald Koeman bancou o Pedri como titular absoluto do Barcelona na temporada e deu certo, e fez uma belíssima Eurocopa, talvez tenha sido o melhor jogador da Espanha na Euro. A Espanha que começou mal, mas foi semifinalista, né? Ficou entre as 4 melhores da competição. Então, Pedri nessa. Agora vamos para o ataque. Agora a coisa ficou boa. Vamos então com o ataque. O ataque da Espanha, a gente vai começar primeiro pelo lado direito. Dani Olmo, do RB Leipzig, é um dos pontas aí da seleção da Espanha. E a gente vai comparar aqui com o Antony do Ajax. Antony ou Dani Olmo hoje, Léo? Hoje vou de Antony. Pela evolução que ele teve no Ajax, pelos jogos que vem fazendo na seleção brasileira, inclusive ganhando a titularidade. Muito especulava que o Malcom fosse titular. Inclusive também o Bayern de Munique acabou demonstrando interesse no Antony. Então é um jogador que vem crescendo muito. Vou de Antony nessa. Eu vou de Antony também, é um dos principais jogadores aí da seleção brasileira. O Dani Olmo é muito bom jogador, né? Aquele jogador que contribui também muito no momento defensivo. Porém, o Antony é mais desequilibrante, ele é driblador, ele tende a ser mais decisivo do que o Dani Olmo, embora o Dani Olmo seja jogador da seleção principal também, e o Antony ainda não seja opção para o Tite na seleção principal. Então,
Eu acho também que nesse sentido, por exemplo, é muito mais disputado jogar como ponta na seleção brasileira do que na seleção espanhola hoje. Porque se a gente imagina um Antony espanhol, acho que ele teria oportunidades na seleção principal, sim. E agora a gente vai para o outro lado, para a ponta esquerda, e aí a gente vai colocar o Richarlison, do Everton, contra o Mikel Oyarzabal, da Real Sociedade. E aí os dois jogam nas seleções principais também, né? O Oyarzabal não é um titular da seleção principal, o Richarlison é titular não só da Olímpica, mas da principal, um dos principais jogadores hoje do futebol brasileiro. Acho que não tem muita discussão também, embora o Oyarzabal seja bom jogador também. O Oyarzabal, ele é um jogador que apareceu muito bem na Real Sociedade, que vem revelando ótimos jogadores nos últimos anos. É um jogador canhoto, um jogador muito habilidoso, lembra muito, eu, pelo menos, quando vejo ele jogar, lembra muito de Maria, no estilo que ele joga, mas nessa eu vou ficar aí com o Pombo. Não tem nem como eu apostar no Oyarzabal depois de tudo que eu falei, né, do Richarlison que ele vem jogando. Para mim é Richarlison 100%, sem sombra de dúvidas. É isso. E para fechar, a gente tem aí o Marco Asensio, do Real Madrid, contra o Matheus Cunha, do Hertha Berlim. Aí ficou difícil para o Cunha, né? Vai ter que ser o Asensio, na minha visão ainda. O Asensio que viveu, né, seus bons e maus momentos na equipe do Real Madrid, isso devido a lesões também, que acabaram atrapalhando ele. Lembrando que ele não é centroavante, né? Ele é muito mais meia ou ponta do que propriamente um atacante de área, como é o Matheus Cunha hoje na seleção. Mas, né, é como nós temos para comparar ali nos 11 de jogador para jogador, hoje eu vou de Asensio. É isso. E então fechamos aí com o Asensio, lembrando que a Espanha tem alguns bons jogadores também que saem do banco, Carlos Soler, do Valência, o Rafa Mir, que pertence ao Wolverhampton e estava emprestado ao Huesca, o Brian Gil, que foi agora contratado pelo Tottenham, né? Então, são boas opções também que saem do banco na seleção espanhola. As da seleção brasileira a gente já falou aqui. E teve só uma divergência, né? Que foi Diego Carlos com o Eric Garcia. Eu escolhi o Diego Carlos, o Léo. Na verdade, eu escolhi o Eric Garcia, o Léo, o Diego Carlos. Foi, né, na experiência. Então, eu vou acabar cedendo meu voto também, agora de desempate, para o Diego Carlos, pelo critério da titularidade. O Diego Carlos é um jogador que é titular absoluto do Sevilha. O Eric Garcia não era nem a primeira opção do Guardiola no City. Se vai ser ou não no Barcelona é outra história. Só que eu acho que o Eric Garcia tem um potencial de crescimento absurdo e vai fazer uma carreira melhor que a do Diego Carlos. Tanto que eu escolhi o Eric Garcia. Sim. Mas então, só para deixar a seleção aí com 11, eu vou deixar que seja o Diego Carlos, tá, Léo? Foi como eu falei, eu acho um excelente zagueiro, um jogador muito promissor, acho sim, claro que a gente é uma suposição, pelo que a gente vê, a gente não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo, mas é um jogador que aparenta ser craque, fenômeno da zaga, vai ter uma carreira brilhante e obviamente melhor que a do Diego Carlos. Achamos, né, no caso. Mas hoje, se fosse comparar por futuro, obviamente, Eric Garcia, quem é mais promissor, quem acha que vai render mais. Só que como é hoje, nos dias atuais, se fosse para escolher para o meu time agora, Eric Garcia ou Diego Carlos, escolheria o Diego Carlos. É isso, então aqui o Mano a Mano, a gente conseguiu fazer aqui um Mano a Mano muito interessante. O goleiro foi o Unai Simon, da seleção da Espanha, os laterais do Brasil, Daniel Alves e Guilherme Arana, a zaga ficou aí o Diego Carlos, do Brasil, e também o Pau Torres, da Espanha. Meio campo, Douglas Luiz e Bruno Guimarães, do Brasil. E aí tem o Pedri, da Espanha. E o ataque tendo o Marco Asensio, da Espanha, o Richarlison, do Brasil, e o Antony, também do Brasil. Essa foi a nossa seleção, né? A gente poderia estar guardando para a final, né? Para fazer esse X1. Mas a gente tá apostando que dê um Brasil versus Espanha. Mas qualquer coisa, fica a desculpa aí. Estamos comparando para nós as melhores seleções aí da competição. Então a gente fez esse X1 aí para realmente ver quem é a melhor seleção ou quem a gente acha que é a melhor. E agora, só para não ficar tão longo o vídeo, a gente pode dar uma passadinha. Para quem não sabe, também o Michel tá
acompanhando, comentando, narrando também um pouco das Olimpíadas. O Michel pode falar um pouco mais na rádio. Explica aí o nome da rádio aí, Michel. Explica como é que vocês fazem ali. O Michel está acompanhando as Olimpíadas e vai falar um pouco sobre a seleção brasileira feminina, né? Que foi, infelizmente, eliminada aí das Olimpíadas. É isso, Léo. É um canal no YouTube já com mais de 8K, né? Que é a Torcida Web, que tem 15 horas de área ao vivo com as Olimpíadas, com uma equipe de mais de 20 integrantes e que não acompanha só futebol, acompanha vários esportes. Todo dia eu comento algo diferente, né? Mas enfim, futebol feminino, inclusive eu comentei hoje, né? Tivemos, claro, a derrota do Brasil nos pênaltis para o Canadá, mas eu comentei o jogo dos Estados Unidos contra a Holanda, que também teve pênalti e a seleção norte-americana avançou. Então, quem quiser acompanhar no Torcida Web, é só ir lá no canal do YouTube e quando tem Olimpíada, ficar ligado com a gente. Mas falando do futebol feminino então, Léo, a seleção brasileira, que nunca ganhou um ouro olímpico, tá? Muita gente pensa, pô, o Brasil é multicampeão no feminino. Nada disso. Nunca ganhou um ouro olímpico e nunca ganhou a Copa do Mundo também. E a gente tinha uma confiança muito grande na técnica, a Pia Sandhage, que é sueca, e que fazia um bom trabalho de preparação para a Olimpíada. E o Brasil iniciou a Olimpíada com uma grande vitória, né? Um 5-0 na China. Aí depois, na segunda rodada, pegou a Holanda, que é uma das principais seleções do mundo, a atual vice-campeã mundial. E aí a seleção da Holanda acabou complicando um pouco a vida do Brasil, porque foi um empate ali, e um empate 3-3, né? Onde o Brasil sempre teve que correr atrás do placar, saiu 2 vezes atrás, teve que virar o jogo, a seleção brasileira, e depois a Holanda consegue buscar o empate e fica no 3-3. E na terceira rodada, a seleção brasileira pegou a fraquíssima Zâmbia, a Zâmbia que tinha tomado um 10-3 da Holanda, e o Brasil ganhou apenas por um mísero 1-0, né? Não foi bem o Brasil nesse jogo. E hoje, contra o Canadá que é uma seleção que acabou fazendo uma boa fase de grupos até, né? Acabou ficando em segundo lugar ali, atrás só da Grã-Bretanha, e a seleção canadense deu algumas dificuldades para a seleção brasileira, e o jogo foi parar nos pênaltis. 120 minutos, nada de gols. E aí nos pênaltis, o Brasil acabou desperdiçando 2 cobranças e acabou ficando de fora da Olimpíada. Então, uma pena, né? A eliminação da seleção. Mas eu vou... Pode completar, Léo. Eu só ia falar, mas depois que tu finalizar aí, para a gente falar sobre talvez até a convocação, né, dessa seleção olímpica para as Olimpíadas, porque eu senti falta de algumas jogadoras, como a própria Cristiane, que sempre foi uma jogadora muito importante no ataque brasileiro. Outras jogadoras que eu acho que precisariam receber mais oportunidades na seleção, como a própria Bianca Brasil, que eu acho que joga muito e que deveria receber algumas oportunidades ali dentro da seleção brasileira. Nós tivemos também Marta e Formiga, né, que já são, acho que, bem veteranas, né, mas tem uma liderança de dentro do vestiário que é muito importante, né? É isso, Léo. A seleção tem realmente algumas questões aí que a gente pode comentar. Por exemplo, você citou aí a Cristiane. A Cristiane enfrentou algumas lesões recentemente, foi até comentarista, tá? Hoje estava muito emocionado, comentou o jogo e chorou demais com a eliminação, mas é uma das principais jogadoras da história do futebol brasileiro, a Cristiane, centroavante. Você destacou a Bianca Brasil, realmente seria um bom nome. Outras questões, como por exemplo a goleira Bárbara, não é uma goleira que inclusive é a titular do Brasil, mas não é uma goleira que inspire tanta confiança assim. Tava fora de forma, né? Tá fora de forma, realmente falhou em alguns gols, foi para as redes sociais, discutiu com o atleta paralímpico, inclusive, com palavras de baixo calão, mas enfim, depois eu vou mandar para o Léo aí para ele acompanhar essa situação no privado, no WhatsApp. Mas enfim, Léo, realmente a Pia, ela tem as jogadoras da sua confiança, ela treinou nesse ciclo olímpico uma seleção para chegar nos momentos decisivos e acabar indo muito bem, só que acabou que hoje as coisas não funcionaram e nos pênaltis acabou perdendo 2 cobranças e ficando de fora. E tem algumas jogadoras experientes, né, como a Tamires na lateral esquerda, você citou a Marta e a Formiga que dispensam apresentações, né, a Andressa Alves, a Debinha, a Andressinha, são jogadoras que já estão há algum tempo aí na seleção brasileira e que deveriam saber lidar com esse tipo de pressão, que é aquela história, né? O Brasil não era um dos favoritos ao ouro,
Não era. Existem seleções mais fortes hoje, né? Poderia chegar, poderia, mas não era uma das principais. Mas quando não ganha, quando ganha é uma maravilha, né? Depois do 5-0 na China, estava todo mundo rasgando elogios para a seleção brasileira. Aí quando perde, realmente a pressão é muito grande para cima de todo mundo. Resta saber lidar com esse tipo de pressão. E, Léo, falando então das outras seleções, não, o mata-mata está definido, tá? Nas quartas de final, a Austrália fez 4-3 para cima da Grã-Bretanha, uma surpresa, né? A Grã-Bretanha, que não chega a ser um país, né? É uma seleção que reúne atletas de 4 países diferentes: Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e o país de Gales. E por que isso? Porque tem o mesmo Comitê Olímpico os 4 países. Então a Grã-Bretanha perdeu 4-3 para a Austrália. A Austrália tem a Samantha Kerr, que é a principal jogadora, que inclusive atua no Chelsea, e a Austrália avançou para a semi. A Suécia derrotou o Japão por 3-1. A Suécia é candidatíssima ao ouro. O Brasil, como eu citei, perdeu nos pênaltis 4-3 para o Canadá. E o jogo do mata-mata, que inclusive eu estive na transmissão, foi Holanda e Estados Unidos. Os Estados Unidos é a seleção mais forte do planeta. Tem 4 títulos de Copa do Mundo, 4 ouros olímpicos. Ninguém para as norte-americanas. Mas a Holanda vem crescendo. A Holanda tem 2 jogadoras muito interessantes, né? E no comando de ataque, como por exemplo a Martens, que fez hoje, acabou perdendo um pênalti, na verdade, jogadora do Barcelona, campeã da Champions League, melhor do mundo em 2017, inclusive visualizou meu story ontem no Instagram, tá? Só para destacar. O famoso. Eu marquei ela no Instagram, ela visualizou, até me assustei, mas enfim. Hoje ela errou pênalti. E a Miedema é a principal nome dessa seleção, artilheira das Olimpíadas com 10 gols, jogadora do Arsenal, vice-artilheira do último campeonato inglês feminino, e hoje ela fez 2 gols, foi a grande nome da Holanda, e a Holanda fez 1-0, tá, Léo? Contra os Estados Unidos, aí todo mundo ficou surpreso, os Estados Unidos logo de cara virou. Vocês fizeram 1-0, vou lá, empatou e virou os Estados Unidos, e no segundo tempo a Holanda voltou melhor, a Holanda estava muito reativa, na primeira etapa, no segundo tempo, a Holanda melhorou e começou a propor mais jogo, e aí buscou empate com um gol, que eu já citei, da Miedema, que fez os 2 da Holanda, e aí o jogo ficou num 2-2, teve 5 gols anulados pelo VAR, vale destacar, teve o pênalti perdido para a Holanda teve chances claríssimas, poderia ter vencido no tempo normal, ou antes dos pênaltis, fez um bom primeiro tempo na prorrogação, e os Estados Unidos, Léo, são abusados, né? Deixaram no banco as 2 principais jogadoras do time, a Alex Morgan e a Megan Rapinoe. E elas entraram, a Megan Rapinoe até teve alguns bons movimentos na prorrogação, a Alex Morgan não jogou nada, mas nos pênaltis foram as 2 melhores cobradoras. A Megan Rapinoe fechou a série batendo no ângulo, e a Alex Morgan, que é canhota, bateu no canto esquerdo da goleira. E para quem é canhoto, sabe que é muito difícil bater no canto esquerdo. Ela bateu com maestria, deslocou a goleira, inclusive. E a Holanda perdeu 2 pênaltis ali, inclusive a Miedema, que eu citei aqui, que fez 2 gols, que é artilheira e tudo mais, hoje era o jogo de número 100 dela, com a camisa da Holanda, perdeu o pênalti. Abriu a série perdendo o pênalti. E depois uma das zagueiras da Holanda também desperdiçou, ou seja, a herói do jogo foi a goleira dos Estados Unidos, que pegou 3 pênaltis, 1 no tempo normal e 2 nas cobranças, e os Estados Unidos avançaram. Então, definidas as semifinais, Léo. Uma semifinal é Austrália e Suécia, e a outra semifinal é Estados Unidos e Canadá. Então tem tudo para a final ser Suécia e Estados Unidos. E para mim as norte-americanas são as principais candidatas ao ouro, embora não tenham feito uma fase de grupos tão boa assim, inclusive estreando com derrota para a Suécia, mas no mata-mata as coisas mudam e os Estados Unidos crescem. Infelizmente o Brasil acabou sendo eliminado no futebol feminino, não conseguiu passar. Como tu bem falou, não era uma das seleções favoritas, mas talvez a expectativa sempre é muito grande se tratando de seleção brasileira, né? Então, por hoje é só. Vamos encerrando esse vídeo aqui que já tá enorme, né? Para quem não viu, então, só lembrando, ontem eu e o Michel, a gente fez a entrevista, tá no canal aí com o Leonardo Baran, ficou muito legal, a gente falou sobre a seleção brasileira, sobre jornalismo, inclusive teve até revelação sobre suposta festa aí do Neymar que o Baran foi, se foi ou não foi, ele falou lá com a gente, falou lá. Enfim, tá muito legal, tá muito interessante a entrevista. Não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, comentar, compartilhar, enfim, nos ajudar a crescer cada vez mais aqui no canal. Nos vemos em um próximo vídeo e até lá!